evidente que quando a gente vê na TV, por exemplo, as pessoas sendo mortas, a gente fica chocado. Nossos compatriotas estão morrendo, mas do outro lado também na Palestina, crianças estão morrendo. Muita gente tem utilizado no nosso campo o termo chamado de genocídio palestino, que é questionado por alguns meios acadêmicos, que é questionado inclusive por algumas correntes de discussão, mas o termo apartheid, que é o que acontece com a população da Cisjordânia e da faixa de Gaza em específico, sob a influência ali do governo de Israel, não dá para negar. Então muita gente questionou, por exemplo, a nota que o governo brasileiro publicou. O presidente Lula publicou nas redes sociais uma nota ressaltando ali que é contra as ações de terror, aos atos de terror. E lembrem vocês, quando a gente fala dos atos do Hamas, a gente não está falando dos atos dos palestinos. Até porque a própria população palestina, ela também não quer viver sobre o medo e o risco que o Hamas às vezes causa para eles também. Só que sabe o que acontece? Parte da população palestina, cerca de 48% dos homens que vivem na faixa de Gaza, não trabalham, não conseguem emprego, estão desempregados. E aí às vezes ele precisa de comida, precisa de água, porque tudo isso, de certo modo, é racionado ali pelo Estado de Israel. O que acontece? Eles vão pedir ajuda ao Hamas, que, volta a dizer, não é meramente um grupo de terror, como algumas pessoas estão tentando trazer apenas. É um grupo político que tem, inclusive, representação dentro da Casa Legislativa, que tem, inclusive, ali a defesa suposta da democracia como um dos seus pilares também, e que pratica, de certo modo, esse assistencialismo para mostrar para a população da Palestina que eles estão nessa situação por causa dos bloqueios que são ocasionados por Israel. Eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo aqui vai continuar sem a compreensão do que eu estou falando. Então, por conta disso, eu estou tentando fazer um resumo da história para que vocês entendam. Os ataques precisam e devem sim ser questionados, precisam e devem sim ser repudiados. E a resposta desproporcional de Israel, que tem inclusive matado já vários civis palestinos, que nada tem a ver com o conflito entre Hamas e o próprio Benjamin Netanyahu, precisa também ser denunciada. Até onde a gente sabe, a população ali da faixa de Gaza vai ser massacrada pela força e pelo poderio bélico que Israel tem. Porque para mim, que sou historiador e que entendo o conflito histórico que existe entre as regiões, tem sim um lado que é oprimido, e não é o lado de Israel, gente. O Hamas não é a Palestina, e é isso que a gente precisa compreender. O povo palestino não é o Hamas. Quando as pessoas estão com fome na faixa de Gaza, procuram o Hamas. O Hamas da comida, o Hamas da água, o Hamas da roupa, o Hamas da gás. E aí fala, tá vendo? Você tá passando por isso por causa de Israel. Você quer continuar vivendo assim? Quase que como indigente? Muita gente, inclusive, chama a faixa de Gaza como a maior prisão a céu aberto do mundo. Por quê? Porque ninguém entra e ninguém sai de Gaza sem autorização de Israel. Palestinos que vivem em Israel não têm as mesmas seguranças que os israelenses, por exemplo, que em tese vivem na Palestina. Mas você não pode pegar um conflito como esse e tratar meramente como bonzinhos versus malvados. Porque para quem entende um pouco de história, apesar dos atos chocantes que devem ser condenados, como eu falei, vou ter de frisar aqui, um lado é o lado oprimido e não é o lado de Israel. Por que a mídia ocidental não está mostrando as crianças morrendo também na Palestina? A vida de uma criança palestina não vale nada, a vida de um jovem palestino não vale nada. Quem acompanha a diplomacia global e quem inclusive entende um mínimo ali de diplomacia, consegue entender que a nota que o presidente Lula publicou está totalmente dentro daquilo que o Estado como o Brasil, seguindo inclusive a sua própria Carta Magna, precisa fazer em um momento como esse. Eu vi até alguns portais publicando o seguinte: Lula terá que negociar com o Hamas para poder conseguir libertação de reféns brasileiros. Governo brasileiro terá de negociar com terroristas do Hamas. Só que o Brasil não vai estar dialogando com terroristas como algumas pessoas estão dando a entender. O Brasil estará dialogando com um dos grupos políticos que tem cadeira dentro do poder político, ou do parlamento, como vocês queiram chamar, da Palestina, que é o Hamas. E eu queria que vocês, inclusive, assistissem, como eu já falei para vocês, os vídeos da Sabrina Fernandes, a série muito boa, são 5 vídeos aproximadamente. Se você quiser compreender mais a questão da Palestina, vá lá. Para mim, de todos os conteúdos, como eu falei para vocês, que eu acompanhei aqui até hoje, fazendo essa pesquisa para o meu material desse vídeo, foi o canal que eu achei mais completo, assim, detalhando tudo, ponto a ponto. Além, é claro, também do respaldo em fontes. Então, sim, o terror tem de ser repudiado, reprimido. O Hamas não é a Palestina, o povo da Palestina também é vítima nesse conflito e vai ser massacrada por Israel, porque é isso que Israel quer fazer, aproveitando essa narrativa envolvendo o Hamas. Então assista o vídeo da Sabrina Fernandes, e se quiser compreender um pouco mais a versão de Israel, basta ligar na TV que já está passando aí. Crianças e jovens inocentes palestinos mortos aparentemente não incomodam muito parte da mídia ocidental não, já que eles estão utilizando inclusive imagens de ataques à faixa de Gaza para ilustrar as pessoas que perderam a vida em Israel. Aos familiares de quem perdeu algum parente lá em Israel, deixo aqui toda a minha solidariedade, aos palestinos também. E a gente precisa sim encontrar uma solução pacífica.